Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, é claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Em destaque, os principais momentos das sessões dos dias 28 e 29 de setembro de 2016, Karina, encerrando-se assim esse mês de setembro, já expectativas para a semana que vem, quando se abrem os trabalhos do mês de outubro, já encaminhando-se para o final do ano. Sempre há muita expectativa, particularmente agora que nós temos esse início de gestão da ministra Carmen Lúcia. Algumas características, inclusive, sessões agora que são marcadas pelo retorno à metodologia de um intervalo por volta das 16 horas da tarde e vários julgamentos importantes marcando as sessões. Como sempre, não é, Karina? Na sessão dessa semana não foi diferente, nas sessões dessa semana, com diversos temas colocados pelos ministros que podemos falar no nosso programa de hoje. Direito à saúde e direito tributário foram as tônicas das sessões de quarta e de quinta-feira. Na quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento acerca da responsabilidade do Estado em ter que fornecer ou não medicação de alto custo para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com esse valor, quando a medicação não encontra-se na lista do SUS ou ainda em outro recurso extraordinário, quando essa medicação não está autorizada pela Anvisa para ser comercializada e disponibilizada. Haveria a responsabilidade do Estado em custear e fornecer essa medicação ainda com essas características? É essa a discussão em que o Poder Judiciário deve decidir se deve intervir para obrigar o Estado ou se não haveria essa responsabilidade. O julgamento ainda não foi encerrado, houve um pedido de vista do ministro Teori Zavascki por conta dos votos apresentados na quarta-feira do ministro, o voto vista do ministro Barroso e também do ministro Fachin. O ministro Teori achou melhor pedir vista para melhor analisar os votos já proferidos e ver quais eram os pontos coincidentes e divergentes para que ele pudesse apresentar o seu voto em uma data oportuna. Na quarta-feira, então, esse direito à saúde e à responsabilidade do Estado foi o julgamento que tomou conta de quase toda a sessão plenária da quarta-feira. E na quinta, direito tributário, envolvendo também uma questão em que um hospital questionava a tributação de ISS por parte do município em casos de planos de saúde, atividades vinculadas a planos de saúde. Esse hospital tinha um plano de saúde próprio e estava sendo tributado pelo município e questionava aqui no Supremo a possibilidade de não ter que pagar por esse plano, por esse tributo, esse imposto sobre serviço, considerando que a atividade não se encaixaria a essa hipótese tributária. Os ministros também analisaram um outro caso de uma lei de um município paulista que estaria promovendo de uma certa forma a chamada guerra fiscal, ou seja, ela estaria aplicando uma alíquota inferior àquela prevista na Constituição para atrair investimentos e indústrias e, enfim, atrair pessoas que pudessem ali se alojar para que houvesse um aquecimento até no mercado. E esse incentivo fiscal acabaria atrapalhando, de uma certa forma, a própria arrecadação dos outros entes federativos. Nessa ADPF, quem era o autor da ação era o próprio Distrito Federal, invocando justamente uma inconstitucionalidade nessa postura e nessa legislação municipal, buscando então que o Supremo afastasse essa lei municipal do município de Poá, em São Paulo, e foi o que acabou acontecendo na sessão plenária de quinta. E na quinta ainda, iniciado um julgamento, mas ainda não finalizado, em razão já do adiantado da hora, o ministro Dias Toffoli, relator, deve proferir o seu voto oportunamente, mas trabalhando com a seguinte hipótese, Cadu, a seguinte questão: livros eletrônicos podem também ser imunes à tributação feita pelo Estado em termos de ICMS, já que a Constituição garante a imunidade tributária para livros, periódicos e jornais. Então, a questão aqui é, imune ao tributo seria somente o papel ou também o e-books também estaria alcançado por essa imunidade? É essa a pergunta que se pretende ver respondida nesse julgamento que, como eu disse, apenas foi iniciado com relatórios, sustentações orais, vários amici curiae, vários interessados no resultado dessa demanda, mas que deve ter o julgamento continuado dentro em breve com o voto do ministro Dias Toffoli, relator desse processo.
Esse é o panorama geral. Vamos voltar para a sessão da quarta-feira, medicamentos de alto custo. Na sessão desta quarta, o plenário continuou o julgamento de duas ações propostas pelos governos do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais contra decisões judiciais que obrigaram os dois estados a fornecer medicamentos de alto custo a pacientes. O ministro Teori Zavascki pediu vista e, com isso, o julgamento foi suspenso. O ministro quer mais tempo para analisar o caso. O julgamento começou no dia 15 de setembro. Os ministros analisam dois recursos que discutem a obrigação do Estado de fornecer remédios de alto custo que não estão na lista do SUS e nem possuem registro na Anvisa. Até o momento, votaram 3 ministros. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o Estado só deve ser obrigado a fornecer remédio que não é oferecido gratuitamente pelo SUS se o produto for registrado na Anvisa, se não for possível substituí-lo por outro da lista e se a família comprovar que não pode arcar com os custos. O ministro acrescentou ainda que o Estado deve fornecer remédio fabricado no exterior, mesmo que não tenha registro na Anvisa, desde que seja indispensável para a saúde do paciente. Nessas situações, o produto somente é encontrado em país de desenvolvimento técnico-científico superior, sendo que a míngua não deve e não pode ficar ao paciente. Com ou sem autorização da Anvisa, tendo em vista não ser o caso de industrialização ou comercialização no território brasileiro, e sim de importação excepcional para uso próprio, individualizado, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição. Vencedor o enfoque, a tese a ser editada sob o ângulo da repercussão geral, a de agasalhá-lo, agasalhar esse enfoque. E sugiro que tenha o seguinte teor: o Estado está obrigado a fornecer medicamento registrado na Anvisa, como também o passível de importação, sem similar nacional, que havendo similar nacional, aí se requer o registro, desde que comprovada a indispensabilidade para a manutenção da saúde da pessoa, mediante laudo médico, e tenha registro no país de origem. Mantenho o voto proferido na sessão do último dia 15, com esse aditamento, explicitação. A tese fica reratificada nos seguintes termos: o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição, da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1649 a 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso. É o aditamento que faço, presidente, porque as implicações do caso são muitas e são implicações decididamente sofridas e que merecem uma reflexão maior dos integrantes do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu uma atuação mais restritiva do Judiciário. Para ele, como regra geral, o Estado não pode fornecer medicamentos não listados pelo SUS. A liberação por decisão judicial só deve ocorrer em casos excepcionais. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar
as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública. Ainda segundo o ministro, só em casos excepcionais, a União deve fornecer remédio não registrado pela Anvisa. Terceiro a votar, o ministro Edson Fachin também propôs parâmetros mais rígidos para o fornecimento dos medicamentos fora do SUS. Primeiro, controle de legalidade. Vale dizer, na decisão da agência, não deve haver erro manifesto na aplicação da lei, nem pode existir abuso de poder. 2, controle da motivação. Isto é, aferir se as razões do ato regulatório foram claramente indicadas, se estão corretas e conduzem à conclusão a que chegou a administração pública. Terceiro, controle da instrução probatória da política pública regulatória, ou seja, exigir que a produção de provas no âmbito regulatório seja exaustiva a ponto de enfrentar a situação complexa que ela se submete. E quarto, controle de resposta em tempo razoável, o que impõe à agência o dever de decidir sobre a demanda regulatória que lhe é apresentada no prazo mais breve ou expedito possível. Em caso de descumprimento dos parâmetros pelos quais é feito esse controle que proponho, quadripartite da atuação da regulação, deve o Poder Judiciário garantir a participação, podendo, para tanto, determinar que o tema seja novamente apreciado ou que haja manifestação pela administração pública das situações pontuais que não foram objeto de deliberação. A participação garante, portanto, que a demanda do cidadão seja oposta à comunidade científica e por ela apreciada em devida conta. Não autoriza, como não poderia fazê-lo, a validar, em regra, como regra, medicamento ou procedimento não reconhecido pela agência. Há, porém, exceção. E aqui estou admitindo, portanto, a exceção. A demonstração em juízo do descumprimento de um ou de alguns dos controles acima fixados para a política regulatória. Na hipótese dos autos, senhora presidente, a solução é diversa. Havendo notícia do registro do medicamento pleiteado, assim como de sua inclusão no âmbito da política de assistência à saúde, há direito subjetivo da recorrente de obter o referido medicamento, razão pela qual, pedindo vênia, dou integral provimento ao recurso ordinário para determinar à parte recorrida o fornecimento imediato do medicamento pleiteado na exordial. Proponho, como contribuição à eventual tese, pedindo vênia ao eminente ministro relator e ao eminente ministro vistor, o relator no âmbito da sua atribuição e o vistor no âmbito da sua contribuição, também trago contribuição que apanha um outro olhar na formulação desta tese, dizendo: no âmbito da política de assistência à saúde é possível ao Estado prever como regra geral, portanto, há uma possibilidade e uma regra geral. Logo, remeto implicitamente à exceção que me referi. É possível o Estado prever, como regra geral, a vedação da dispensação, do pagamento, do ressarcimento ou do reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. E, por fim, em obediência ao princípio da segurança jurídica, proponho que se preservem os efeitos das decisões judiciais que, versando sobre a questão constitucional aqui submetida à repercussão geral, tenham já esgotado as instâncias ordinárias, inclusive as que se encontram sobrestadas até a data desse julgamento. Esse é o resumo e é como voto, senhora presidente. Ainda não há data para que o julgamento seja retomado. Ainda durante a sessão, os ministros confirmaram liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki e que suspendeu os efeitos de lei de Minas Gerais, que trata do uso de depósitos judiciais no custeio de despesas públicas. Depois do intervalo, vamos falar mais um pouquinho a respeito da sessão plenária desta quarta-feira, na nossa conversa aqui com a Karina. Agora, você também vai conferir no próximo bloco também como foi a sessão plenária desta quinta-feira, quando foi julgada inconstitucional uma lei paulista que incitava a guerra fiscal entre municípios. Logo depois do intervalo, daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o plenário, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Antes de conferirmos como foi a sessão plenária desta quinta-feira, vamos voltar um pouquinho à sessão da quarta. Karina, essa questão dos medicamentos de alto custo é um processo muito importante, polêmico. Há questões que foram colocadas pelos ministros, inclusive o ministro Roberto Barroso falou a respeito de questões morais que não são fáceis de serem analisadas, e é um processo que tem repercussão geral reconhecida. No caso do voto do ministro Roberto Barroso, por exemplo, houve uma delimitação mais objetiva em relação a esses parâmetros para o fornecimento de remédios de alto custo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele começa o voto dele dizendo que deveria haver uma desjudicialização da saúde, não se deveria recorrer ao Poder Judiciário para se buscar essa implementação, já que isso teria que decorrer de uma política pública do próprio Estado. E ele diz que a intervenção do Poder Judiciário, ela tem que ser mínima nesse caso. Então, que essas pessoas que recorrem ao Poder Judiciário para buscar essa medicação, teria que o Judiciário ter alguns parâmetros para analisar essas ações e aí determinar a responsabilidade do Estado. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele começa dizendo que essa intervenção do Judiciário ela tem que ser excepcional, não pode se tornar a regra, e estabelece 3 circunstâncias. Se a medicação está na lista de fornecimento do SUS, é responsabilidade do Estado e o Judiciário vai intervir para obrigar o Estado a fornecer, porque isso já consta na lei e tem que ser fornecido. Então, tem que haver um pedido administrativo prévio e uma recusa e demonstrar a necessidade dessa medicação no Judiciário para que o Judiciário possa, então, obrigar o Estado a fornecer essa medicação. Mas essa medicação já está constante na lista do SUS. Com relação à medicação que não está na lista do SUS, o ministro disse, é preciso que a gente trace alguns parâmetros, e aí ele elenca 5 requisitos, 5 parâmetros que devem ser observados. O primeiro dele, a imprescindibilidade da necessidade dessa medicação. No segundo momento ele diz, essa medicação não está incluída no rol dos remédios do SUS, porque não existe uma decisão do órgão determinando que ela não seja incluída. Então é preciso que se demonstre que não há uma decisão dizendo o porquê dessa não inclusão. Não havendo essa resposta, haveria a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Deve-se comprovar a eficácia, a eficiência da medicação, justamente para afastar a possibilidade de medicamentos experimentais. Então, essa medicação não está na lista do SUS, não pode ser experimental, tem que ser demonstrada a sua eficácia para que ela seja alcançada. A demanda, ele colocou também, nesses casos, tem que ser propostas em face da União, porque é a União que vai ser responsável por essa inclusão na lista do SUS e também pela autorização da Anvisa, que é uma agência nacional. E também, no final, ele acaba tecendo como um quinto parâmetro, não propriamente como parâmetro para ingresso no Judiciário, mas ele coloca uma necessidade de diálogo institucional entre o Poder Judiciário e os órgãos responsáveis pela saúde pública, justamente para minimizar essa interferência e essa intervenção do Poder Judiciário. E com relação à medicação, ao medicamento que não foi autorizado pela Anvisa, já que esse é o objeto de um dos 2 recursos extraordinários que estavam em julgamento na quarta-feira e que ainda deve retornar com o voto visto do ministro Teori Zavascki. Com relação à medicação que não está registrada na Anvisa, o ministro disse, não há possibilidade de se determinar a obrigatoriedade do Estado, a menos que, e aí ele coloca 3 circunstâncias, que haja uma comprovação de que teve um pedido de registro desse fármaco, mas que esse registro não foi analisado em pelo menos 365 dias pela Anvisa. Então, ele coloca que a mora na apreciação do pedido de registro daria ensejo ao ingresso da ação no Judiciário. Ele coloca também que haverá necessidade de se demonstrar o registro desse fármaco em outras agências internacionais reconhecidas, comprovando, portanto, que essa medicação não é experimental, e ainda não ter no mercado interno qualquer outro fármaco que possa substituir aquele que não está incluído na lista da Anvisa. Então, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eu entendo que é um voto mais objetivo do que o voto do ministro Marco Aurélio, que dizia também dessa impossibilidade de substituição, dessa imprescindibilidade, da impossibilidade de custeio, né, do financiamento pelo próprio paciente e também da própria família, né, no voto dele antes do início do julgamento, da retomada do julgamento na quarta-feira, o ministro Marco Aurélio adita o voto para acrescentar também a responsabilidade da família solidária,
resguardados a lei de alimentos e o direito de regresso, mas para dizer de quais seriam as possibilidades da intervenção do judiciário quando essa medicação não encontra-se na lista do SUS, mas está autorizado pela Anvisa. Para o ministro Marco Aurélio, não está registrado, não está autorizado pela Anvisa, o Estado não tem que ser obrigado ou responsável pelo fornecimento dessa medicação. E o ministro Luiz Roberto Barroso, num voto bastante didático, ele coloca essas 3 circunstâncias, então, em que o Poder Judiciário poderia ser acionado para se buscar essa medicação de alto custo. O ministro Edson Fachin segue a mesma linha, traça alguns parâmetros, como a gente viu na reportagem no primeiro bloco, mas de uma forma um pouco mais concisa do que o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E justamente em razão desses votos bastante densos, e essa foi a justificativa do ministro Teori, o ministro Teori achou por bem pedir vista desses 2 recursos extraordinários para analisar pontos divergentes e convergentes e apresentar numa próxima oportunidade o seu voto vista nesses 2 recursos extraordinários, que é de interesse de grande parte da população brasileira que necessita e não tem condições financeiras de arcar com essa medicação de alto custo. E vamos acompanhar a apresentação quando houver a sessão em que for apresentado este voto vista, você vai acompanhar ao vivo no direto do plenário. E na sessão desta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei paulista que incitava a guerra fiscal entre municípios. Os ministros suspenderam uma lei do município de Poá, em São Paulo, que alterava a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. A norma permitia a redução da alíquota em percentual menor que 2%, mínimo permitido pela Constituição para o tributo municipal. Na ação, o governo do Distrito Federal alegou que a cobrança do imposto abaixo do mínimo legal estimula a guerra fiscal, já que as grandes empresas procuram se instalar nos locais onde as despesas são menores. Todas as capitais brasileiras sofrem concorrência desleal dos municípios e efeitos deletérios antifederativos dessa concorrência no plano econômico. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, entendendo que a lei é inconstitucional. Não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela Lei Nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116. Norma geral em matéria tributária é a que se destina a unificar o sistema tributário nacional, de modo que seja o tributo federal, estadual, distrital, municipal, a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, os elementos que compõem a obrigação tributária, a prescrição, a decadência e demais aspectos relacionados à norma tributária obedecerão a regime geral que visa, na essência, evitar desarmonia no sistema tributário e na organização federativa. E arremata, no que estou acolhendo, o parecer ministerial, dizendo: se em cada um dos 5.561 municípios brasileiros se definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço de serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cito outros trechos, mas paro por aqui nessa reprodução que fiz por pertinente e oportuna do parecer ministerial. Quanto à inconstitucionalidade material, basta apenas dizer, senhora presidente, que há violação direta do artigo 88, incisos 1º e 2º da DCT, incluído pela emenda constitucional 37 de 2002, que fixou a alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resultasse direta ou indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida. Portanto, pedindo vênia ao entendimento diverso e com todo o respeito devido, concluo que a norma impugnada representa afronta direta ao dispositivo constitucional supracitado,
porquanto reduz a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros entenderam que os municípios podem cobrar o imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre as atividades de planos de saúde. No caso, um hospital do Paraná, que tem plano de saúde próprio, entrou com recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a cobrança do ISS-QN pelo município de Marechal Cândido Rondon. O julgamento havia começado em junho. Na ocasião, o relator, ministro Luiz Fux, negou o recurso, entendendo que as operadoras realizam prestação de serviço sujeito ao imposto cobrado pelos municípios. Nesta quinta-feira, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio, que abriu a divergência. As atividades de plano de saúde são caracterizadas pela aleatoriedade. Corre-se o risco de contratar um plano e jamais utilizá-lo, o que é muito bom. Como falar, então, na prestação de serviço? Como defender a existência de obrigação de fazer? Sendo tal resposta negativa, não há como vislumbrar a efetiva realização da materialidade do imposto sobre serviço. Ante o quadro, diverjo do voto proferido pelo relator, ministro Luiz Fux, para dar provimento ao recurso extraordinário do contribuinte. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator pela incidência do imposto. Este imposto tem como fato gerador a prestação por pessoa física ou jurídica de qualquer dos serviços abrangidos no rol de hipóteses de incidência que ela individualiza. E nessa lista se situam exatamente os serviços de medicina e biomedicina, análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiológica, tomografia e congêneres. Além disso, hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. E abrange também essa lista os planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Como teve repercussão geral reconhecida, a decisão do STF vai ser aplicada em pelo menos 27 processos que estavam suspensos em outras instâncias, aguardando o precedente do Supremo. As operadoras de plano de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviços de qualquer natureza previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal Brasileira. Destaques da semana, encerrando as atividades do mês de setembro de 2016. Semana que vem, já no mês de outubro, tem mais, Karina. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.